Boa noite, senhoras e senhores. Espero e desejo que todos estejam em plena paz e justiça, que todos estejam muito bem. Vamos hoje para mais um episódio do nosso projeto A História da Luz, compartilhando com vocês as nossas descobertas, os frutos de nossas pesquisas, sejam elas num formato, em alguns momentos, um pouco acadêmico, em algum momento um pouco mais abertos e livres, mas buscamos, da melhor forma possível, compartilhar com todos vocês os frutos de nosso trabalho. O projeto A História da Luz tem os seus textos mais antigos, escritos lá entre 1997 e 98, algo que depois de um tempo acabou tomando um formato por meio de alguns trabalhos escritos, e algo que em certos momentos do passado foram se desenhando, gradativamente se estruturando para algo que tornou-se hoje esse material aí cerca de mais de 30 episódios ou capítulos que nós podemos assim considerá-los. Transformados em episódios, eles têm o histórico de terem sido transmitidos por meio da nossa querida e saudosa Rádio Centenário, no antigo programa Conexão Mística, onde foi apresentado juntamente com o trabalho astrológico da nossa colega, irmã Soror Salete Peroso. Avançando com essa nossa caminhada, depois de certa forma independente, por meio das nossas produções próprias, algo naqueles moldes um tanto anarquistas do do it yourself, seguimos. Cá estamos, chegando na proximidade do final dos roteiros escritos, tendo agora em mente sobre quais serão os termos, já temos alguma coisa, algo que será provavelmente envolvendo os conceitos da tradição primordial, talvez depois já abrangendo alguma coisa ao cristianismo primitivo. Então, avancemos. O que temos hoje é mais um episódio tratando desta retomada necessária das arcanas artes, ou seja, sobre este nosso aprofundamento sobre as ciências sagradas. No episódio passado, iniciamos então esse aprofundamento. É óbvio que temos muito mais a ser aprofundado, talvez algo que surja dentro de alguns comentários futuros aos episódios já postados, mas há necessidade de expor esse fato. Nós temos nos episódios iniciais os temas básicos, então nós já nos aprofundamos, não, apresentamos a vocês esses temas de uma forma bem mais superficial, e agora nós vamos para algo um pouquinho mais aprofundado, levando talvez a um entendimento muito mais do arquetípico, daquilo que lá no início da retomada desses episódios nós pontuamos em alguns deles, dos episódios, é claro, a respeito da objetividade, da subjetividade e da retomada necessária que se faz para a realidade após esses processos subjetivos. É óbvio que há necessidade de compreender isso tudo. Então eu recomendo a cada um dos que começam agora a nos seguir, que peguem desde os episódios passados aqui no Instagram, no ícone dos Reels, estão todos os episódios ordenados, ou se não lá no nosso canal no YouTube, A História da Luz. Vocês pegam ele também já ordenado na forma de playlists e um tanto mais organizado. Então, vamos à abertura do nosso trabalho, com a nossa tradicional prece, pedindo ao grande Deus, o grande arquiteto do universo, aos grandes mestres cósmicos da fraternidade branca, a Yeshua, que é o iniciado perfeito, a Ruach HaKadosh, ou seja, o sopro do santo, o Espírito Santo, que por meio das luzes crísticas de Hod, de Elohim Tsavaot, de todos os Beni Elohim, juntamente com o arcanjo Micael, que tragam para nós a sempre docílima presença do nosso muito caro, muito querido Anauel.
que nos auxilie, que nossa língua esteja na justa senda que medeia entre Jaquim e Boaz, e que possamos manter a nossa coerência dentro dos princípios da beleza, da bondade e da justiça. Que assim seja. Inicio então saudando a todos vocês que nos acompanham, os que acompanham ao vivo, meus queridos alunos estão aí presentes também. Muito obrigado a cada um de vocês, obrigado mesmo. Nos vimos durante essa semana, também alguns nós nos veremos durante a semana. Então sou muito grato pela presença de cada um de vocês. Então avancemos para essa segunda parte do aprofundamento sobre a ciência astrológica. Vocês já perceberam que algumas vezes o humor de vocês muda? Nem falamos aqui de situações da vida inteira, mas pense bem, avalie bem, como por exemplo as suas mudanças de humor que ocorrem dentro do passar do mês. Aquilo que dizem que o humor varia com a lua, até onde sabemos e podemos afirmar, como estudantes dos assuntos ocultos, não é assim uma frase com sentido de todo errado. É certo que essas mudanças têm muitas relações, como por exemplo, nas mulheres com o seu período menstrual, ou aquelas mudanças com o ambiente que lhe cerca, no convívio familiar, ou nas diversas situações e atritos no ambiente de trabalho, que, convenhamos, é o campeão do estresse nos tempos modernos. E com isso, resultam nas mudanças de humor que são inevitáveis. Mas você já pensou na origem desses atritos? Já parou para avaliar de onde eles surgem? É certo que, mesmo que pareçam, eles não têm suas origens nestes ambientes ou nestas situações particulares que eu comentei. Mas sim, eles possuem nesse ambiente apenas o meio que reflete algo que originalmente é orquestrado por situações muito maiores. Falamos aqui de uma mecânica superior. Falamos aqui da sinfonia cósmica, que é orquestrada por nossas estrelas móveis. Falamos aqui de predisposições astrológicas sendo aplicadas no geral em nosso meio social e, em particular, na sua vida pessoal. O simbolismo possibilitado por essas ações superiores nos apontam para referências que vão muito além das simples determinantes de personalidades ou dos equivocados e polêmicos horóscopos de jornal. Com este simbolismo de profundo sentido mítico, temos acesso a símbolos originais. E assim sendo, são símbolos ancestrais que estão por trás de uma geração inteira de eventos que até hoje desconhecemos as razões de ser. E também, aceitem isso, queridos astrólogos, desconhecemos as razões dos seus acertos de forma completa e convicta. Uma simples interpretação de um mapa natal apresenta para qualquer pessoa com um certo conhecimento astrológico muita informação que é desencontrada. E sim, isso é muito comum. Ao lado de outros acertos perfeitos, que, como normalmente se diz, aqueles acertos que foram feitos no mapa pensando em você. Inúmeras pessoas que falam isso, leem, estudam o seu mapa e dizem, nossa, isso foi escrito pensando em mim. Até parece que foi escrito pensando em mim. Uma questão necessária de ser pontuada aqui, sobre os equívocos presentes em um mapa, é que, em diversos casos, essas informações, que são sendo consideradas desencontradas, nos apresentam detalhes que são muito profundos da nossa personalidade, do nosso caráter, e que podem ser reveladas com o passar de momentos muito específicos e decisivos em nossa jornada, ou são pontos que são de difícil assimilação por parte do indivíduo, criando nele bloqueios de aceitação e até mascaramentos da sua personalidade, do seu caráter. Existe
na ciência astrológica, um amplo horizonte de eventos próprios, típicos da astrologia, que são inexplicados até os dias de hoje ao relacionarmos as informações contidas em um mapa com a personalidade desta pessoa que está representada no seu mapa. Também há a presença de inúmeros fatores que não se aplicam ao indivíduo, mas que estão ali e não o afetam por serem conflitantes entre as próprias configurações astrológicas apresentadas nessa fotografia do céu que estava acima de sua cabeça no momento de sua primeira inspiração, no momento exato da entrada do pneuma em seus pulmões vazios. A astrologia nos apresenta, então, uma complexa história que a cada dia se constrói mais, se revela mais, se desenrola mais rumo à compreensão mais apurada dela mesma. Talvez seus maiores acertos ainda se fazem presentes nos retratos sociais, nos eventos gerais que envolvem os seres humanos no geral como humanidade, e nas situações que acontecem na sua morada terrena, do que ao relativo aos casos particulares, isolados, que mesmo assim, inexplicavelmente, possuem ainda grandes e notáveis acertos de interpretação. Também é importante salientar que, mesmo desconhecendo as razões reais que fazem a astrologia funcionar, pois sim, senhores céticos de plantão, aceitem que ela funciona. Os seres que se dedicam há milhares de anos ao seu estudo conseguiram, por meio dela, grandes descobertas, grandes avanços para uma ciência que está mais fadada ao insucesso do que ao seu contrário. Muito foi escrito e muito mais foi deduzido a respeito dela. E mesmo com determinados erros ou enganos, ela nos mostra, nos apresenta situações que até mesmo ao mais descrente surpreende ao apresentar situações críticas muitos anos antes que elas aconteçam, apenas seguindo o movimento dos astros que estão lá no seu mapa natal. Sendo ou não uma ciência, dia após dia o ser humano merece todos os méritos por ter, após muita observação, milhares de anos observando os céus e fazendo deduções e referências, decodificando a astrologia inscrita nos céus, apenas observando os eventos e as suas relações, ao tão sutil que foi descoberto por esses seres humanos que observavam, que assistiam os astros, que muitos outros indivíduos acabaram não tendo um olhar tão apurado ao perceber esses movimentos, ao deduzir esses movimentos, observando os céus. Toda escrita no grande livro dos Orbes. Nosso estudo de hoje, para finalizar essa nossa retomada necessária na astrologia, no que compete aos episódios dedicados às nossas tão caras ciências sagradas, será no particular no que compete e ao que se faz necessário a referência da astrologia com a mitologia grega, que logo após fundamentou de forma paralela a mitologia romana. Neste andamento tão coerente entre o andamento dos astros e a caminhada dos deuses olímpicos entre nós, perceberemos a origem dos detalhes arquetípicos que dão a tão presente profundidade a cada estágio zodiacal, os conhecidos signos. Avancemos, então, seguindo a sequência zodiacal de Áries até Peixes. Um trabalho que não é muito comum de ser encontrado. Isso é pontuado após um estudo comparativo entre os mitos gregos e as situações
astrológicas, ou seja, zodiacais. Áries, seu planeta regente é Marte, nome romano do deus grego Ares. O, abre aspas, nem um pouco querido e simpático deus das guerras, é uma figura controversa na sua mitologia, onde é filho de Zeus e Hera, no caso, Júpiter e Juno. Assim como o dito deus, o nativo de Áries, o ariano, é também uma criatura polêmica entre aqueles que os conhecem. Pelo seu dom, o da fala, muitas vezes esse nativo não tem papas na língua, como vulgarmente se diz. Seu elemento fogo aponta sua natureza ígnea explosiva. É o primeiro elemento da geração das coisas, o fogo que explode, rompendo o interior do imanifesto, gerando assim o exato momento da criação do mundo das formas. Touro. Seu regente é Vênus. Na mitologia grega, o signo zodiacal de Touro está ligado à deusa Deméter, deusa das colheitas e da fertilidade. Dessa deusa devotada e paciente, tinha por filha Perséfone, para a qual ela era muito dedicada e cuidadosa, chegando ao ponto da possessividade, assim como ocorre com o touro, que chega aos áreas de teimosia a sua grande dedicação por uma causa. Paciente e fiel, o taurino tem garantia de ser lembrado pelos que o conhecem por essas qualidades, além da lembrança de sua irreversível teimosia. Seu dom constante de pensar lhe garante algumas certezas que lhe movem até essa teimosia. O elemento terra, o elemento de touro, é o segundo elemento a ser gerado após a explosão ígnea do elemento fogo ariano, no seu start da explosiva criação da matéria, criando uma lava, que é o palpável, e já manifestando assim a forma material onde a vida fará morada ao se solidificar. Gêmeos. Seu planeta regente Mercúrio é o nosso amigo Hermes, o mensageiro dos deuses. É o planeta que corre mais rápido e é também o mais próximo do Sol, pelo menos que hoje nós podemos ver. Viajantes, comerciantes e esportistas têm nele seu guardião. Assim como Hermes, os geminianos são muito curiosos, sempre estão interessados pelos mais diversos assuntos, algo que se reflete com o seu dom do andar. Mas andar no sentido de fazer circular, fazer acontecer, e o de caminhar também. Assim como o metal Mercúrio, que corre livremente na tentativa de detê-lo, o geminiano preza pela sua liberdade de transitar por onde bem entender, sendo assim também considerados bons diplomatas, que também são bons em espalhar notícias. Para eles, guardar um segredo é algo que requer muitos esforços, assim como acontece com Hermes. O elemento ar é o terceiro elemento a surgir na criação, pois ele refrigera o objeto material. A terra do touro, aquela lava que solidifica, gerada pelo fogo original de Áries. Câncer. Câncer tem como regente a lua e como divindade no panteão grego Hera, que é equivalente a Juno em Roma. Deusa dos matrimônios, Hera é a esposa de Zeus, Deus conhecido por sua infidelidade, o que dá a ela, a Hera, inevitavelmente o atributo de desconfiada e, por isso, dramática e emotiva. Assim ocorre com os cancerianos, que são muito leais e fiéis, mas por consequência desconfiados, o que lhes garante o dom da visão, lhes dando o atributo de bons observadores.
Lhes entram pelos olhos informações e por estes mesmos olhos saem lágrimas, o sinal do elemento água. A água na criação garante ao elemento terra formador a umidade para torná-lo fértil. Aqui o mundo material já possui os seus 4 elementos originais, sendo que já possui certo calor, certa umidade e arejamento em seu solo. Leão é o único signo zodiacal que possui o Sol como regente. Na mitologia grega é Apolo, o mais belo dos homens, amante da beleza, das artes, principalmente da música, do calor e, consequentemente, das paixões. Pode se tornar extremamente vingativo se for de alguma forma ferido. A lira e o arco são seus atributos pessoais, que explicam o seu gosto pela beleza, mas também por certa belicosidade. Orgulhoso de si, o Sol reflete muito bem seus arquétipos positivos presentes no leonino, o nativo do signo de Leão. Mas com orgulho ferido, o leão ruge. Elemento fogo, mas não explosivo, é o fogo solar que nutre a natureza manifestada na justa medida. Oposto ao Áries, que explode e fala desmedidamente, o fogo secundário de Leão lhe dá a necessária atitude para prestar atenção, escutar tudo aquilo que lhe é necessário para pouco falar, mas se for necessário, pode ferir. Virgem. Virgem é regido por Mercúrio, mas agora sob a égide de Ártemis. Irmã gêmea de Apolo, Ártemis nasceu um dia antes que Apolo e foi responsável pela sua criação e educação. Caçadora e casta, é leal aos seus ideais refinados e trabalha muito para que tudo o que faça tenha um grau de perfeição. Em suas qualidades praticamente sacerdotais, são refletidas nos nativos de Virgem na sua dedicação pelo ideal e por sua natureza casta, impecável, que apresentam o seu visível dom do trabalhar. Elemento terra que constrói, Virgem é a obra construída na natureza, aquela que está acima do solo. Libra é o segundo signo do zodíaco que tem Vênus como regente, mas com Afrodite como divindade nesse nosso estudo sincrético. Afrodite é a deusa da beleza, da sexualidade, do amor em todas as suas camadas, em todas as suas formas. A mitologia nos apresenta 2 Afrodites. A Afrodite Urântia, nascida das espumas do mar após Cronos, ou seja, Saturno, castrar seu pai Urano a pedido de sua mãe Gaia e jogar no mar a genitália do pai. E também Afrodite Pandemos, nascida da união de Zeus, Júpiter e Dione. Os neoplatônicos, de louvada memória, influenciados claramente pelos discursos sobre o amor de seu mestre, ou do mestre do seu mestre, falamos aqui de Platão e Sócrates, atribuem a Urântia o amor celeste e para Pandemos o amor comum, ou seja, qualquer relação com Eros, ou mais especificamente Porneia e Ágape, que você faça, estará no caminho certo. A Guerra de Troia foi causada pela rivalidade existente entre as deusas Afrodite, Hera e Atenas, mas Afrodite não guerreou, que assim como os librianos, que não possuem perfil de guerrearem ou de se indispor, se manteve fora do conflito. Libra tem como dom o reproduzir, e não apenas de forma carnal, mas também em terem referências, reproduções bem marcantes para suas vidas. Elemento ar que cria a atmosfera no mundo manifestado, Libra nutre a natureza com sua forma passiva, complementando a atividade do ar de Gêmeos do primeiro ciclo dos elementos da criação, que agora é o ar que garante a estrutura material. Escorpião.
Escorpião, que na astrologia antiga tem Marte como regente, hoje está ligado a Plutão, e me desculpem os astrônomos, aqui na astrologia ele continua a ser um planeta para nós. É difícil descrever Escorpião e não reparar nos olhares de canto de todos os que não conhecem bem esses amáveis indivíduos, algo que todos habitualmente fazem. Uma das razões para isso, talvez desconhecida pelo menos, é que Plutão, na mitologia grega, é ninguém menos que Hades, o guardião dos portões do submundo, assim como Plutão está lá no nosso limite, no final do nosso sistema solar. E se não for Plutão, é Marte, né? Hades tem em si uma gentileza e uma carência que torna os escorpianos ótimos indivíduos no quesito do zelo e da dedicação. Mas possuem, sim, uma face belicosa. E isso é inegável até por eles mesmos. Emotivos, mas de forma discreta e intimista, possuem uma natureza sensual e aconchegante quando entre seus íntimos, onde, graças aos seus dons, percebem a temperatura do ambiente pelo seu faro aguçado. Na criação, é a água da umidade da natureza, aquela que dá flexibilidade, aquela água, aquela umidade que nutre, que permite que a vida exista. Sagitário. Sagitário tem como planeta regente Júpiter, o próprio Zeus. Altivo, jovial e dual, possui uma natureza divina, olímpica, mas um desejo pelos humanos, ou melhor dizendo, pelas humanas. Um desejo um tanto desenfreado, segundo a mitologia. Infiel, Zeus é repleto de controvérsias, e essas são comuns aos nativos sagitarianos, que precisam levar em consideração os sentimentos dos seus próximos e não apenas os seus desejos, que quase nunca são saciados. Sagitarianos têm o dom de sonhar, dom que os conduz a uma realidade que está além dessa nossa realidade que se vive e que cria neles valores que fazem sentido apenas para eles. Na criação, Sagitário é o terceiro ciclo, o fogo final da geração. Ele é o fogo interior que nos anima, mas que pode nos consumir. E essa escolha por qual deles alimentar é apenas nossa. Capricórnio. Capricórnio tem como regente Saturno, mas na figura de Hefesto, o deus coxo. Manco, era visto de forma estranha pelos outros deuses, mas sendo ao qual recorriam sempre que necessitavam de recursos tecnológicos, da sua grande inteligência para fabricar armas. É o deus olímpico que rege os ferreiros, portanto, tudo o que há de tecnologia e inovação. Ele possui uma ira, mas ao olhar frio do capricorniano é o seu dom de transformação sempre presente em sua dedicação e disciplina. Capricórnio, assim como Hefestos, saiu da água e subiu a montanha para sua melhoria pessoal, sendo ele o elemento terra no terceiro ciclo, a terra que forma a sociedade. Aquário, que na astrologia antiga tem Saturno também como regente, nos novos tempos dá espaço para o nosso novo velho Urano, descoberto oficialmente apenas em 1781. Urano é o pai de Cronos, pai de Saturno. Urano também é conhecido pelo nome de O Velho, The Ancient One. Urano não teve, até que se tem notícia no período clássico, nenhum culto ou lugar de culto identificado que tenha perdurado, sendo considerado por isso uma divindade muito antiga. Por isso que se relaciona com o seu signo zodiacal, o signo de Aquário é Atena, deusa guerreira e casta, ligada à sabedoria e à estratégia, a qual identificamos claramente com os nativos de Aquário. Mesmo tendo suas falhas, Atena sabe punir, pois é sábia o bastante para isso.
em alguns pontos beirando a intransigência devido ao seu caráter extremamente justo. Inteligentes demais e ligados ao que há de novo e de tudo que leva ao progresso, os aquarianos pecam por serem muito temperamentais, ou seja, eles digerem demais as informações. O elemento ar nesse terceiro ciclo é o ar do sopro que anima a vida dos seres e que também é o mesmo ar do último suspiro. Peixes tem como planeta regente o planeta Netuno, mas que na astrologia clássica é Júpiter. Poseidon, Netuno, é o senhor das águas profundas, daquelas do imanifesto, da memória ancestral que também se relaciona com aquele conhecido termo inconsciente coletivo. Fatores que conduzem a uma emotividade e sensibilidade muito grande em ambos, no caso Poseidon e os nativos de Peixes, estes compartilham esses mesmos aspectos, mas que além disso possuem muita experiência de vida, muita maturidade e sabedoria. O dom é o rir, mas rir com a carga de leveza que a maturidade apresenta diante de qualquer experiência, pois assim como as águas do terceiro ciclo, elas vão e voltam indefinidamente. E somente aquele que possui a maturidade do tempo mergulha nelas com confiança, não importando o momento, pois sua esperança, sua experiência de vida lhe garante o sucesso de ir e voltar deste mar em segurança. Podemos entender aqui também o ciclo do ir e voltar de uma vida para outra. Lembrando que o elemento ar de Aquário é o último suspiro, Peixes é o mergulho naquele momento de recarga, se preparando para uma nova vida que surge novamente com Áries, que retorna todo esse ciclo. Como vimos, meus caros senhores e senhoras, a astrologia é uma ciência que ainda ao momento é para os nossos olhos um tanto inexata, equivocada, e em determinados momentos até que controversa. Mas não seríamos então nós, indivíduos, que ainda estando imaturos aqui na manifestação, precisamos ainda de algum tempo para encontrar as chaves certas que estão perdidas nos céus ou em nós mesmos, para compreender em que ponto as águas de cima ligam-se com as águas de baixo, formando ou reformando assim o canal ininterrupto de comunicação entre nós e esse simbolismo arquetípico tão rico e fascinante? Um dia surgirá, como dizia Olavo de Carvalho, o indivíduo que decodificará essas falhas por meio de chaves que o tornarão, sim, onisciente de todo esse simbolismo, que é, por fim, o único simbolismo verdadeiro. No próximo episódio, avançaremos com a última das 4 ciências sagradas por nós revisitadas nesta segunda temporada. Até lá! E fiquemos todos no bem, sempre.